Você é aquele tipo de pessoa que não consegue tirar o leite da alimentação. Não vivo sem meu cafezinho com leite. Tire tudo, mas não tire meu queijo. Isso acontece com você? Se você se identificou com isso, fica aqui nesse vídeo de hoje. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo e ter qualidade de vida, prevenindo ou controlando a doença autoimune. E hoje o nosso assunto é leite e de que forma esse alimento pode interferir na nossa saúde, tanto na nossa saúde intestinal quanto no nosso bem-estar geral. O leite é um alimento que tem um apelo afetivo muito grande. Desde pequenininhos, a gente tem lá as preparações que nossa mãe fazia, como vitaminas, mingau. Então a gente traz desde cedo uma relação afetiva com esse alimento muito grande. E percebam que nós somos os únicos mamíferos que mesmo após o desmame a gente continua ingerindo leite, muitas vezes a vida inteira. E uma coisa interessante, esse leite que a gente toma a vida inteira não é o leite da nossa mãe, é o leite de um animal. Então não é de se estranhar que muitas pessoas, em algum momento da vida, sejam crianças, adolescentes ou idosos, passem a apresentar problemas relacionados ao consumo desse alimento. Alergias, intolerâncias, sensibilidades são muito comuns em várias fases da nossa vida. E algumas pessoas especificamente já sofrem com esses problemas desde muito cedo. E por que isso acontece? Justamente porque o leite de vaca, ele tem uma proteína que não é adequada para a nossa capacidade digestiva e absortiva de nós humanos. Ela se adapta muito bem para o bezerro, porque esse leite foi feito para ele. No nosso caso, o leite que mais se adequa à nossa necessidade, tanto nutricional quanto às nossas condições digestivas, é o leite da nossa mãe, é o leite materno. Por isso, ele é tão indicado no lugar das fórmulas artificiais para os bebês recém-nascidos até o primeiro ano de vida. No nosso caso, que já somos adultos, a gente percebe ao longo da vida, muitas vezes, queixas comuns, como dor de cabeça, alteração digestiva, sensibilidades, problemas de pele, processos alérgicos ao consumo desse leite e dos seus derivados. E por isso é tão comum, em algum momento, que a gente faça a exclusão desse alimento para melhorar alguma situação clínica. Principalmente quando a gente fala em doença autoimune, as doenças relacionadas à pele, elas tendem a piorar muito com a presença do consumo regular do leite e dos seus derivados. E apresentando aqui os tipos de leite, o que é que a gente precisa saber? Nos mercados, a gente encontra normalmente os leites do tipo A1. O leite A1 é um leite que vem de uma vaca tradicional, que no processo digestivo da proteína desse leite, a gente produz uma substância chamada beta-caseomorfina 7, ou BCM7. Essa proteína tem uma digestão muito difícil e pelo fato dela não ser digerida adequadamente, vão chegar lá no nosso intestino frações grandes dessa proteína, o que pode causar processo inflamatório lá no intestino, além de que essas proteínas mal digeridas, elas vão aumentar a permeabilidade da nossa mucosa intestinal, causando aquele famoso quadro de hiperpermeabilidade. Com essa hiperpermeabilidade, algumas frações de outros alimentos, inclusive da própria proteína do leite, mal digerida, vão atravessar, vão chegar na circulação sanguínea e lá a nossa imunidade não vai reconhecer aquilo como algo normal. Automaticamente ela vai atacar. Isso pode gerar processos de alergia, processos de alteração, processos alérgicos respiratórios, processos de intolerância, de sensibilidade e por aí vai. São várias as consequências que isso pode gerar. Existe também os leites que têm a proteína A2. Essa proteína A2 é uma proteína que quando a gente faz a digestão, ela não libera uma quantidade tão significativa dessa beta-caseomorfina, da BCM7, o que facilita o processo digestivo. Então, pessoas que têm sensibilidade, intolerância, alergia ao leite tradicional, uma indicação interessante é que elas façam a troca por esse leite A2, que é um leite que gera, né, uma tolerância maior. E muitas vezes as pessoas resolvem esses problemas de alergia, de intolerância e de sensibilidade quando fazem essa simples troca. O grande problema que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas vezes a gente convive com sintomas ao longo da vida, como dores de cabeça, alterações de humor, problemas principalmente relacionadas à oleosidade, acne, problemas de ressecamento de pele que são muito comuns em doenças autoimunes como a psoríase, como a dermatite atópica, além dos processos digestivos, porque como esse leite A1 tem essa proteína que tem uma digestão muito difícil, muitas vezes problemas de refluxo, de azia, de má digestão são resolvidos quando a gente exclui essa proteína de leite da alimentação dessa pessoa. Às vezes ela está ali há anos fazendo
fazendo tratamento com medicação e outras intervenções e não vê uma melhora tão significativa. Quando ela faz a exclusão do leite e derivado, ela percebe uma melhora significativa nesses sintomas. O grande problema dessa proteína A1 é que ela é neurotóxica. Ou seja, ela é tóxica para o nosso sistema nervoso central. Como ela não é quebrada adequadamente, porque tem uma digestão muito difícil, ela se liga a receptores opioides no cérebro. Por isso que ela tem essa ação neurotóxica e por isso que ela interfere também no comportamento. Você já parou para perceber? Todas as vezes que você tentou tirar o leite da sua alimentação, você sentiu uma falta muito grande dele? E essa falta não foi só uma coisa assim simples de resolver, uma coisa superficial. Não, você sentiu uma necessidade química daquele leite. Aquela vontade de tomar um cafezinho com leite, de comer alguma coisa que tenha queijo, alguma preparação que tenha um creme de leite, é uma vontade instintiva quase, porque existe aí uma reação química. É como se fosse um vício que está além da nossa força de vontade superar. E nesse caso fica muito difícil administrar essa exclusão dos leites e derivados, quando você sente muita falta deles. Só que em alguns casos a exclusão é realmente necessária. Processos alérgicos, de intolerância, de sensibilidade, de alergia, precisa realmente que ocorra a exclusão do leite. E por mais que seja sofrido nesse momento, porque quimicamente você tem uma dependência com esse alimento, se você fizer a exclusão é necessário que ocorram substituições. Então, se você gosta muito do leite, você pode trocar por leites vegetais, à base de aveia, de arroz, de coco. Se você gosta muito de iogurte, você pode utilizar a aveia fermentada para fazer esse iogurte, batendo com frutas ou com outras misturas que você tenha preferência. E se o seu desejo maior é pelo queijo, existem também opções de fontes vegetais para substituir esse queijo tradicional. Só que aí você vai me dizer, né? Não tem o mesmo sabor, Mari. Como é que eu vou fazer essa troca e fingir que nada está acontecendo? Realmente, o sabor é algo que no início você vai precisar se adaptar. Mas o nosso corpo, ele se adapta com tudo. O mais importante que você precisa priorizar nesse momento é a melhora dos seus sintomas, a melhora das suas queixas e, muitas vezes, a remissão de uma doença autoimune que está ali ativa nesse momento. Essa exclusão do leite vai contribuir muito para que ocorra essa remissão, para que você tenha uma melhora do quadro, você tenha mais qualidade de vida convivendo com a sua doença autoimune. É um sacrifício que com certeza vai valer a pena. Uma coisa importante, você precisa diferenciar um processo alérgico e de sensibilidade a um processo de intolerância ao leite. A intolerância ela está mais relacionada à lactose, carboidrato. Ela não tem nada a ver com essa proteína BCM7, que é a que causa sensibilidade e alergias. A intolerância acontece por conta, muitas vezes, da falta ou da pouca produção da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Pessoas que têm intolerância à lactose podem fazer a troca normal de um leite tradicional por um leite sem lactose, que isso vai resolver o problema dela. Mas quando o problema está relacionado à fração proteica do leite, principalmente a essa proteína BCM7, a troca do leite tradicional pelo leite sem lactose não vai resolver o problema, porque nesse caso a proteína permanece no leite sem lactose também. Então, nesse momento, vai ser necessário fazer a troca do leite A1 pelo leite A2 ou fazer a exclusão do leite A1, incluindo fontes vegetais para fazer essa substituição. E você pode ter aquela preocupação, se eu excluir o leite, como é que vai ficar a minha ingestão de cálcio? Já se sabe que o cálcio presente no leite é um cálcio que a gente pode tranquilamente substituir por outras fontes vegetais principalmente. E o que você vai ter que focar aí na hora de fazer essa substituição é buscar principalmente as fontes de vegetais verdes escuros, como brócolis, rúcula, agrião, couve. Todos eles são fontes interessantes de cálcio, além de algumas sementes como o gergelim. Por isso que não vai haver deficiência de cálcio por você excluir o leite tradicional da sua alimentação. Muito pelo contrário, isso vai te permitir descobrir novas fontes alimentares, novas preparações, novas receitas, além do grande benefício que você vai ter em melhorar todas essas queixas que você está tendo hoje por conta da ingestão do leite. Então, da próxima vez que você sentir falta do leite, lembre, isso não é falta de força de vontade. Existe aí uma reação química importante no seu corpo que gera essa dependência, esse vício, e isso torna a exclusão desse alimento difícil. Mas nem por isso você vai abrir mão da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, mantendo esse alimento que está te fazendo mal. É importante que você busque a orientação de um nutricionista para que ele identifique de fato qual é a causa desses seus sintomas e ele busque através da alimentação, fazendo as substituições e as trocas necessárias para que você recupere o seu bem-estar
a sua qualidade de vida. Na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links para que você tenha acesso a mim, agende o seu acompanhamento e conheça também as minhas outras redes para te ajudar a recuperar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar na prevenção e no tratamento das doenças autoimunes. Um grande beijo e até o próximo vídeo.